Olá, queridos e amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja e permaneça em vossos corações, juntamente com a ternura de Maria Santíssima, nossa querida e amada Mãe. Que alegria poder então contar com a sua presença amiga e fraterna através desse nosso canal, onde então a Palavra de Deus é o nosso alimento. E encerrando a 28ª semana do Tempo Comum, chegamos então ao sábado, dia 21 de outubro de 2017, onde então convido você a tomar comigo a Palavra de Deus proposta para essa liturgia, o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 8 a 12, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Todo aquele que se declara por mim diante do povo, o Filho do Homem também se declarará a favor dele diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me renegar diante do povo, será renegado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não vos preocupeis com os argumentos para vos defender, nem com o que dizer, pois, nessa hora, o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, vivenciamos então a 28ª semana do Tempo Comum, e dentro desse mês de outubro, a qual estamos caminhando para o seu encerramento, queremos então abrir o nosso coração e aprender com a Palavra de Deus como deve ser a nossa postura de batizado e batizada, de discípulo missionário do Senhor. E as leituras de hoje então querem nos enriquecer, nos ajudar para que nós possamos compreender a vontade de Deus e principalmente como deve ser a postura, a atitude daqueles que vão levar a boa nova do reino. E hoje então nós ouvimos o Evangelho de São Lucas, Jesus que se dirige aos seus discípulos dizendo então: todo aquele que der testemunho de mim, o Filho do Homem então também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. E aqui então é interessante porque Jesus nos convida à fidelidade. A fidelidade a Ele e que assumamos então todas as consequências próprias da nossa escolha. Porque o mundo de hoje, meus queridos e amados irmãos, a sociedade a qual nós estamos inseridos, ela nos apresenta valores totalmente contraditórios aos valores do Evangelho. E é normal, então, aqueles que se declaram contra aqueles valores serem perseguidos, caluniados, ou seja, vão ser buscados silenciar de todas as formas, para que nós, então, não denunciemos esse tipo de postura adotada, então, pela nossa sociedade e também pelas pessoas que se tornam adeptos dessa ideologia proposta pela a nossa sociedade e de maneira especial por esses tempos modernos. É preciso de fato ter firmeza para que assim possamos dar testemunho de Cristo e Ele também possa dar testemunho de nós diante de Deus. Agora, aqueles então renegarem o nome de Cristo, Ele também o renegará diante dos anjos de Deus. Então a fidelidade, meus queridos e amados irmãos, faz parte do discípulo, do segmento, do discipulado do nosso Senhor. Porque é através desse segmento que nós vamos então aprender com o Mestre. Como deve ser a nossa atitude diante de tais situações. Porque muitas vezes ficamos preocupados com aquilo que nós vamos fazer, com o que nós vamos dizer. É o que finaliza o Evangelho de hoje. Jesus vai dizer então aí, como nós acabamos de ouvir: quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou quem vos defendereis, ou também o que direis, porque nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Então não é à toa que o nome, um dos atributos do Espírito Santo é Paráclito, é o nosso defensor. É Ele que irá então colocar as palavras na nossa boca. E olha, quando nós confiamos, acreditamos nessa verdade, nós poderemos então fazer a experiência e testemunhar que de fato isso ocorre. Muitas vezes nós não sabemos então, diante das situações que nós somos abordados, não sabemos muitas vezes como dizer e nem o que fazer.
Mas para nossa surpresa, quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus age em nossa vida, ele vai sempre nos surpreender, nos colocando palavras na boca, coisa que por nós mesmos não teríamos condições de dizer. Somente por ação desse mesmo Espírito. Então é preciso, de fato, se lançar na confiança, porque no momento oportuno, com certeza o Espírito de Deus age em nossa vida, nos aponta o caminho, nos direciona e principalmente coloca as palavras necessárias em nossa boca. E na primeira leitura de hoje, Paulo escreve então na carta aos Romanos, capítulo 4, versículos 13, depois versículo de 16 a 18. Nós temos então Paulo que está trabalhando a temática justamente sobre a justificação, que não se dá pela lei. E por que Paulo insiste nesse tema? Ora, a comunidade de Roma, a comunidade difícil de pessoas então autossuficientes, porque são pessoas versadas, estudadas, então se acham justificados na fé pelo cumprimento da lei. E Paulo vai dizer que não. A justificação se dá pela fé. A fé em Jesus Cristo. Não é num pensamento, em ideologia, como nos diz o nosso querido Papa Bento XVI, Papa Emérito Bento XVI. Viver, ser cristão, não é você então seguir a uma ideologia, a uma ONG, a uma pessoa que tem uma inspiração, mas é você então ter um encontro com uma pessoa, Jesus de Nazaré. É através desse encontro então que nós crescemos na fé. E crescendo na fé, nós vamos sendo justificados. Quando na medida em que nós então nos abrimos à conversão, na medida em que a nossa vida vai se configurando a vida de Cristo, nós vamos então alcançando a justificação. Não por nossos méritos, mas sim pela graça, pelo amor infinito e misericordioso do nosso Deus, que nos ama incondicionalmente. E aí Paulo segue dizendo, então, dando testemunho de Abraão, dizendo que não foi pela lei que ele então alcançou a promessa, mas pela justiça que se deu então pela fé. A confiança inabalável naquele Deus então que ele fez o convite, uma proposta de sair da sua terra e ir ao encontro das promessas de Deus. E com certeza as promessas de Deus se cumpriram e continuam a se cumprir ainda nos dias de hoje, no caso de Abraão, onde Deus então prometeu a ele descendência numerosa. Nós também que, através da fé, confiamos em Cristo, nós então também somamos a essa filiação de Abraão. Porque como o próprio Deus disse para ele, o justo viverá pela fé. E é pela fé, queridos e amados irmãos, que nós somos chamados a caminhar, para que assim possamos atravessar os vales tenebrosos deste mundo, as situações adversas que muitas vezes vêm para poder nos fazer afastar dos caminhos do Senhor, mas que na nossa perseverança, na fidelidade, possamos também nós caminhar pela fé, para que assim alcançamos também em Deus a justificação, para que em Deus nós possamos alcançar também e lutar pela justiça, porque a justiça se dá então pela vivência dos valores evangélicos. E o salmista de hoje então nos convida a resgatar a nossa memória, porque muitas vezes diante das tribulações, perseguições, dificuldades, sofrimentos, angústias, nós esquecemos que esse Deus então selou para conosco uma aliança. No Antigo Testamento, por várias vezes, agora chegada à plenitude do tempo, através então da encarnação do Verbo de Deus, o próprio Pai sela uma nova e eterna aliança com toda a humanidade no sangue do Cordeiro imolado, seu Filho Jesus Cristo. O Senhor se lembra sempre da aliança. E assim então, meus queridos amados irmãos, confiando nessa aliança, a qual então o Senhor realizou para conosco, que nós possamos também nós caminhar pela fé, para que assim possamos dar testemunho do nome de Cristo, para que no momento oportuno Ele também dê testemunho da nossa atitude, da nossa conduta, mas principalmente das boas obras a qual nós somos chamados a realizar. Que Maria Santíssima interceda por nós e o Espírito Santo de Deus seja a nossa força para que nós possamos colocar em prática todos os ensinamentos do Evangelho da vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse canal do YouTube. E que bom poder contar com a sua presença amiga a cada vídeo, aí nos acompanhando, se alimentando da palavra de Deus. Que bom! E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca a oportunidade, clique aqui em inscrever-se. Venha somar conosco, ajude-nos também a divulgar, compartilhando esse vídeo, esse canal, para que a palavra de Deus possa, então assim, ser levada aos 4 cantos do mundo, porque há muitas pessoas nos dias de hoje que ainda não conhecem Jesus Cristo. E assim então, que Deus abençoe você em sua missão, em sua caminhada de fé, por intercessão de Santo Antônio de Pádua. Abençoe-os Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir, e espero por você.